Fala rapaziada, beleza? Vamos para mais uma aulinha aí de Física 1. Na aula de hoje trataremos sobre movimento bidimensional, ok? E no primeiro momento a gente vai estar dando uma recapitulada aqui a parte de vetores no espaço R2, ok? Então, vetores no espaço R2 são objetos matemáticos que possuem magnitude, direção e sentido, ok? Então eu representei aqui em roxo esse vetorzinho aqui, ok? E aí a magnitude dele seria, nesse caso, 3. Mas, mais do que isso, a magnitude, para esse nosso tratamento de objetos no espaço R2, a gente vai levar em consideração o tamanho dessa setinha, ok? E isso também a gente poderia chamar de módulo. Tanto magnitude como módulo, norma, a gente vai ver outros nomes aqui para esse termo, ok? Bom, além disso, temos a direção, né? Como vocês podem notar, a direção diz respeito ao nosso vetor estar orientado na vertical, na horizontal, de maneira oblíqua, que seria assim, ok? E o sentido seria para onde a nossa setinha está apontando, nesse caso, ela aponta para cima, e aí a gente consegue demarcar aí o sentido do nosso vetor, ok? Então, prosseguindo, a gente, por estar no espaço R2, podemos fazer uma representação em coordenadas, ok? Então, lá, olhando para o nosso plano cartesiano, nosso bom e conhecido plano cartesiano, a gente marca o vetor desta forma. A gente sempre vai representar o vetor como essa setinha que parte da origem do nosso plano e vai até um determinado ponto, ok? Aqui eu chamei o vetor de vetor U, tá? De componentes U1 e U2. Show? Então, a componente em x é o meu U1 e a componente em y é o meu U2. Show? E aí, para construir, como é que a gente faz? Eu vou lá e marco no eixo x o meu U1 e marco no eixo y o meu U2. Então, eu passo uma orientação vertical aqui no meu x e uma orientação horizontal aqui no meu y. Ou melhor, sendo um pouco mais prático com vocês, eu apenas conecto esses pontos aqui, né, de maneira bem simples. Eu trago o meu U2 até onde ele se encontrar com o meu U1, e aí eu consigo determinar esse pontinho, o 1, o 2, e aí eu ligo da origem até esse ponto e determino o meu vetor U, ok? Então, sendo bem mais prático, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Bora pegar um vetor U da forma, sei lá, 2, 1, ok? Como é que a gente constrói? A gente marca em x o meu 2, ok? Que ele está aqui na componente do x. E a gente marca em y aqui o meu 1, que está na componente do y, ok? E aí, a gente agora vem trazendo o meu 1 até de se encontrar com o meu 2, ok? Então, eu tenho esse pontinho aqui, que vai ser o meu ponto. Aqui é 2, 1, na verdade. Ponto 2, 1, ok? A gente sempre representa aqui primeiro o x, depois a gente representa aqui o nosso y, ok? Sempre nessa ordem. E aí, ó, agora a gente pode ligar da origem até aquele ponto, e aí a gente escreve aqui o nosso vetor U. Show? Então, sempre usando a setinha em cima do vetor para representar que ele é um vetor, ok? A gente faz a letrinha e bota a seta em cima. Show? Então, nossa representação por coordenadas, a gente utiliza essa construção, beleza? Sempre no plano R2. E aí, com isso, a gente tem algumas operações entre esses elementos, ok? Então, a primeira dessas operações é quando a gente considera aqui um vetor A e um vetor B, né? Perceba que o meu vetor A, eu chamei ele de vetor A1, A2, tá? E o meu vetor B tem componentes B1 e B2. Show? Então, a primeira operação que a gente pode estar definindo é a soma, ok? Eu vou somar esses dois vetores. Então, eu somo esse vetor A com componentes A1 e A2 com o meu vetor B de componentes B1 e B2. Então, a soma vai nos gerar um vetor onde na primeira componente a gente vai ter
a soma das componentes x de cada vetor. Ou seja, eu vou pegar o A1 e somar com o B1, e eu vou pegar o A2 e somar com o B2, ok? Então, perceba que aqui na primeira componente em x eu tenho A1 mais B1, e na segunda componente em y eu tenho A2 mais B2. Ou seja, eu faço uma soma respectiva, né? Eu somo x com x e somo y com y, depois eu boto cada um no seu lugar, né? O x vai para o lugar do x aqui, e o y vem para o lugar do y aqui, beleza? Segunda operação é a multiplicação por um escalar. Então, basicamente, você pega um número real e multiplica pelo vetor, ok? Então, para cada número real, você pode multiplicar por um vetor. Então, esse número real vai multiplicar esse vetor aqui e vai nos resultar um vetor onde na primeira componente dele, o valor A1 vai estar multiplicado por esse alfa aqui, ok? E o nosso componente y, ele vai estar multiplicado por alfa também. É uma coisa até que intuitiva, né? Você pensa, por exemplo, um alfa igual a 3, e você pega aqui, por exemplo, um vetor u da forma 1 e 4, e aí você calcula, por exemplo, 3 vezes o vetor 1, 4. Isso nada mais seria, né, intuitivamente, o vetor 3, 12, ok? É bem intuitivo a gente ter esse raciocínio, na verdade. Talvez a soma não, mas o produto por escalar sim, ok? Então sempre que você tiver um número real, você pode multiplicar pelo vetor, ok? Basta você trazer aqui a multiplicação para dentro das componentes. E a nossa terceira operação é justamente a norma, ou módulo, ou então a magnitude, correto? Seria a gente poder calcular a magnitude ou módulo desse vetor. Então, no nosso caso, no R2, a gente pode calcular a norma do vetor, a gente representa com essas duas barrinhas aqui, e o nosso vetor no meio. E aí, a gente vai calcular a norma desse vetor A, que é o vetor A1, A2, e aí a gente calcula a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, ok? Então, perceba que aqui é a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, ok? Certamente, eu acredito que vocês já devam ter visto isso em algum lugar, né? É uma expressão um pouco familiar. E aí a gente pode seguir aqui, ó. Aqui uma observação, ok? Para a gente visualizar como seria mais ou menos a soma de vetores, ok? Perceba que eu estou somando aqui, ó, esse vetor A com esse vetor B, semelhantemente ao que eu tinha aqui em cima. E aí está me retornando o vetor soma, né, que eu chamei de S. Então, esse vetor soma, a gente pode representar ele também aqui junto aos nossos outros vetores no plano, ok? E aí, a gente terá ele com componente x S1 e componente y S2, ok? E a observação seria que a soma e o produto por escalar geram vetores. Ou seja, se você somar um vetor com outro vetor, o seu resultado vai acabar sendo um vetor, ok? Já se você pegar um número real e multiplicar por um vetor, você também vai continuar tendo um vetor também, ok? Basicamente, eu estou dizendo que, imagine que você tem esse vetor v aqui, e aí você quer fazer, por exemplo, 2 vezes v. Ou seja, está pegando o número real 2 e multiplicando por v. Então você vai fazer o vetor v e vai botar ele na frente dele mais uma vez. Caso multiplicar por um número real, basicamente é você esticar ou encolher esse vetor, né? Perceba que aqui nesse caso, nosso vetor que era desse tamanho, agora ele tem o dobro do tamanho, tá? Se eu tivesse multiplicado por 4, ele iria ter quadruplicado. Se eu tivesse multiplicado por 0,5, o tamanho dele ia cair pela metade. Então, basicamente, quando você multiplica por um número real, você brinca ali com o tamanho dele, né? Ora você encolhe, ora você estica, tá? Uma coisa muito curiosa é que se você tiver, por exemplo, esse vetor u aqui, o vetor que tem a mesma direção e módulo, mas com o sentido contrário, é o vetor menos u. Ou seja, quando você pega um vetor e multiplica por menos 1, você apenas troca de lado aqui a setinha dele. Então, se está apontando para a direita, agora ela passa a apontar para o lado esquerdo. Ok?
Próximo tópico, temos aqui a decomposição, ok? Então, a decomposição diz respeito a sempre ser possível a gente determinar um vetor como a soma de outros dois, ok? Então, isso significa que um vetor U sempre pode ser escrito como um vetor V mais um vetor W, ok? E isso vai acontecer para todo vetor que pertence ao R2. Show? Então, se a gente olhar aqui para esse vetor U representado no plano, o que eu posso fazer? Eu posso marcar em X aqui a componente dele, o 1, posso marcar em Y a componente Y dele, o 2, ok? E além disso, eu posso traçar em cima do eixo X esse vetor roxo, que eu chamei ele de UX, convenientemente, é claro, que ele sai da origem e bate aqui no meu U1. E analogamente eu fiz para Y com esse vetor UY. Ele sai da origem e vai até o meu U2, tá? E aí, o meu vetor U, que tem componentes U1 e U2, agora está acompanhado desse vetor UX, tá? Que vocês vão de concordar comigo que a componente X dele é o 1 e a componente Y é 0, ok? Perceba que ele está exatamente em cima do eixo X, por isso que a componente Y é 0. E aí, de forma quase que semelhante, né? O meu vetor, o y, ele vai ter a componente x zerada, porque está em cima do eixo y, ok? Então, ele vai ter a componente x zerada e a componente y dele vai ser o meu próprio u2. E aí, note que eu posso fazer a soma o x mais o y, ok? Tem aqui, ó. E aí eu vou somar esse vetor com esse, aqui representado, ó. E aí, pela soma lá que a gente aprendeu, eu somo essa componente com essa componente e essa componente com essa componente. Então, eu vou ter o meu u1 mais 0 e o meu 0 mais o 2, ok? Então, eu vou ficar com essa soma na componente x, mas o 1 mais 0 é simplesmente o 1. E 0 mais o 2 é simplesmente o 2. Então, quando eu somo o meu x mais o meu y, eu acabo tendo o meu vetor 1, o 2, que nada mais seria do que o meu próprio vetor u, ok? Então, aqui a gente acaba de ver que sempre é possível, sim, a gente escrever um vetor como a soma de outros dois vetores. Show? Bom, mas ainda, né, a gente pode perceber que sempre o meu vetor ele forma um ângulo aqui com o eixo, ok? E aí, isso é muito legal, porque a gente pode usar nossos conhecimentos aí de trigonometria, por exemplo, e utilizar, né, as relações trigonométricas que a gente conhece. Bom, aqui eu vou olhar para o cosseno de θ, tá? A gente sabe que o cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Note que aqui eu vou ter um triângulo retângulo, ok? Ele é reto bem aqui, ó. E aí, ó, nesse triângulo retângulo, o meu cateto adjacente vai ser exatamente o tamanho desse vetor, o x. Mas a gente aprendeu que o tamanho nada mais seria do que a norma, então eu posso colocar aqui a norma de ux. E a hipotenusa será o tamanho do meu vetor u. Então, no final das contas, o cosseno do meu ângulo θ vai ser a norma de ux dividido pela norma de u. Show? Mas isso aqui é equivalente a eu escrever o meu ux como sendo o produto da norma do meu vetor u pelo cosseno de θ. O que eu fiz, basicamente, foi multiplicar aqui o meu u pelo cosseno de θ, ok? Então, eu tenho essa representação aqui para o meu vetor ux, beleza? E analogamente, né, se a gente fez o cosseno, a gente pode fazer o seno. Então, o meu seno ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Perceba que o meu cateto oposto ele seria o tamanho aqui do meu vetor uy. Show? Então, aqui eu vou ter norma de uy dividido pela norma de u. Então, isso é equivalente a eu escrever o y igual a norma de u vezes o seno de θ. Beleza? Então, basicamente, tudo isso aqui diz respeito a eu poder escrever as componentes de um vetor. Aqui a gente chama de componente, ok? Então, isso aqui é uma componente, ok? De U. Então, essas relações com seno e com cosseno diz respeito a gente poder escrever as componentes de um vetor em relação à norma desse vetor e o ângulo que ele faz com o eixo, ok? Então, dada um vetor
em um ângulo, ok? Que ele forma aí com uma determinada direção, já dando um spoiler do nossa próxima observação, a gente consegue determinar essas componentes dele, ok? E aí eu venho com a minha observação, que é o fato de que um vetor sempre pode ser decomposto, tá? Basta a gente escolher uma direção. Então note aqui que eu tenho um vetor U jogado aqui no espaço, ok? E aí eu escolho essa direção aqui e analiso esse ângulo que ele forma com a direção escolhida. Note aqui que a direção que eu escolhi está formando o ângulo que eu batizei de alfa, tá? Então, o que eu faço agora? Eu decomponho o meu vetor de acordo com esse ângulo aí. Então, o que foi que eu vi? Que o meu vetor na direção x, né? Ou melhor, o meu vetor que acompanha o cosseno vai ser aquele que faz o papel de cateto adjacente. Então, se eu fechar esse triângulo aqui, ó, quem é meu cateto adjacente? Seria exatamente essa medida. Então, seria o cosseno de alfa, seria essa componente aqui. Então, pelo que a gente calculou, eu ficaria com o cosseno de alfa, ok? Para esse lado. E lá em cima, ó, eu teria o meu u seno de alfa. Isso porque está oposto ao ângulo alfa e aqui está adjacente. Show? Então, em vez de eu escrever o meu vetor u jogado no espaço, dessa forma, eu posso escrever, né, de maneira equivalente, um vetor u seno de alfa que aponta para a direita e um vetor u cosseno de alfa que aponta para cima, ok? Então percebe que quando eu decomponho o vetor, nada mais é do que eu estar reescrevendo ele de outra forma, tá? Então eu pego esse vetor e troco por esses dois aqui, tá? Às vezes me é mais conveniente ter esses dois aqui do que ter só esse, beleza? Bom, e por fim, né? Eu acredito que esse aqui é o último tópico. Temos aqui uma operação chamada produto escalar ou produto interno, ok? Essa operação ela é uma operação assim bem simples de se entender, tá? Basicamente, ela relaciona dois vetores e o ângulo entre esses vetores, tá? Então, se a gente tomar aqui dois vetores u e v, o produto interno entre eles, a gente vai representar dessa forma aqui, tá? Existe uma outra representação que a gente bota um vetor, uma bolinha bem no meio e o outro vetor aqui do lado e bota a igualdade, ok? Mas também a gente pode representar dessa forma. O produto escalar, ou produto interno, ele vai ser o produto das coordenadas respectivas, todos somados, tá? Ou seja, vai ser a soma dos produtos das coordenadas respectivas. Acho que assim está um pouco mais fácil de se entender. Então, traduzindo isso para um jeito mais prático, basicamente você vai multiplicar coordenada x com coordenada x, somar com o produto de coordenada y com coordenada y. Então perceba que o meu 1 está multiplicado com o meu v1, que são as coordenadas x dos dois vetores, e isso eu estou somando com o produto de u2 com o v2, que são as coordenadas y dos meus vetores, tá? Então, o que é x eu multiplico e somo com a multiplicação de tudo que é y, beleza? A gente pode até pensar num exemplo aqui, ó, vetor u igual a 1, 2, e um vetor v igual a, sei lá, 3, 4, tá? O meu produto interno de u com v, ele vai ser igual a x com x, tá? Então, se aqui é x, eu multiplico com esse, então vai ficar 1 vezes 3, mais o produto de y com y. Então, mais 2 vezes 4, ok? 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 4 dá 8. 3 mais 8, isso aqui dá 11. Show? Então é assim que eu faço o meu produto interno ou produto escalar. Show? Bom, além disso, eu posso representar o meu produto interno como sendo o produto das normas de cada vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, tá? Aqui eu coloquei, ó, cosseno, ou melhor, ângulo entre u e v, tá? Então, eu calculo a norma de um vetor, calculo a norma do outro vetor e multiplico pelo cosseno do ângulo entre eles, beleza? Isso aqui é muito importante de saber, ok? É uma outra maneira de eu escrever isso aqui, tá? E aí, conforme fomos avançando aqui nas nossas sessões,
a gente vai revisitar esses conceitos aqui, tá? Mas no primeiro momento, só quero passar isso a vocês para que a gente fique bem fundamentado aí, tenha um arcabouço matemático bem robusto para a gente conseguir resolver alguns problemas lá na frente, tá? Até para entender outros conceitos também. Então é muito importante a gente saber trabalhar com vetores no plano, ok? Saber decompor vetores, tá? E aí a gente vai ver que isso vai ser de muita ajuda para nós, né? Em muitos casos a gente vai ver, por exemplo, uma força sendo aplicada aqui nessa direção, ó, sei lá, uma força F, a gente vai trabalhar com isso, e aí a gente tem essa direção aqui formando um ângulo θ. E aí o que foi que a gente aprendeu? Que ao invés da gente ter essa força formando esse ângulo, a gente pode substituir por outros dois vetores. A gente já sabe que sempre vai aparecer um aqui nessa direção e outro aqui nessa direção, né? Porque são aqueles dois vetores que somados resultam esse vetor f. Então aqui nesse caso, o que é que eu faço? Para achar o vetor que está nessa direção, basta eu fazer o quê? Eu pego o tamanho desse cara, o módulo desse cara, e multiplico pelo cosseno. Mas por que pelo cosseno? Porque é a parte que está colada aqui no ângulo, né? Colada, cosseno, né? Lembrando lá do cosseno. Então, uma coisa mnemônica aí para você lembrar, tá? Então, a componente que está colada com o ângulo, certamente essa componente aqui vai ser o meu f cosseno de θ, ok? Então, a gente sabe que ao invés de ter esse vetor escrito na diagonal aqui, né? Eu posso colocar aqui um vetor para baixo, escrito como f multiplicado pelo cosseno de θ, ok? E se para baixo é cosseno, então o que sobrou lá em cima é f multiplicado por seno, ok? Uma coisa bem simples de se entender. Se eu conseguir verificar que esse aqui é o cosseno, então certamente me sobrou apenas o seno, ok? E aí, você pode estar me perguntando, por que que eu coloquei ele aqui em cima e não aqui embaixo? Exatamente pelo fato da soma. Lembra lá que a soma dos vetores, eu sempre coloco eles, né, exatamente nessa disposição. Note aqui no desenho aqui que eu fiz, ó, eles têm mais ou menos essa disposição aqui, ok? Claro que a gente pode também olhar para aquele fato lá de eu poder transladar o vetor, ok? Poderia fazer essa transladação aqui, ó, de somar eles. Essa aqui seria uma soma mais geométrica, no caso, né? Uma soma de vetores de maneira geométrica, onde eu conecto o final desse vetor com o início desse. E aí o meu vetor soma, né, o meu vetor resultante, seria um vetor que fecha essa figura. Então, note que o vetor que fecha essa figura é exatamente esse vetor f aqui, ó. E aí, como a gente viu que eu sempre tenho dois vetores que somado resultam um terceiro vetor, a gente consegue aqui compreender, né, por que que eu posso fazer essa substituição. Então, assim, também é muito legal da gente entender por que a gente faz essa troca, né, de vetores, por que que existe essa equivalência, ok? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou muito clara, peço que vocês entrem em contato, que a gente vai estar discutindo aí sobre o que vocês não entenderam, ok? Então, muito obrigado.